Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Olha, nós estamos numa série que eu dei o título Venenos Emocionais. Quando nós falamos de veneno emocional, eu tenho explicado um pouco que muitas vezes nós temos em nós sentimentos, pensamentos, comportamentos, coisas que são oriundas de algumas questões que já vivemos na vida ou até mesmo pelo momento que estamos vivendo. Isso pode gerar em nós coisas que se tornam venenos no nosso ser. Quantas pessoas já não se depararam com angústias no seu coração de tal forma que paralisaram a sua agenda? Quantas pessoas já não lutaram com algo que parece óbvio, parece fácil, mas elas não conseguem? Às vezes você para e diz assim: menina, para com isso, é fácil. Moço, para com isso, é fácil. Mas só quem vive sabe como é difícil travar algumas batalhas. E essas batalhas, elas sufocam o nosso ser, desanimam às vezes. Elas paralisam a nossa agenda. E eu tenho nessa série, assim, do fundo do meu coração, eu tenho a intenção de que alguns venenos que estão destruindo aos poucos a sua felicidade, a sua qualidade de vida, a sua vida com Deus, a minha intenção é que você vença com o antídoto chamado Jesus Cristo, para a glória de Deus. Hoje eu quero falar sobre dependência emocional. A dependência emocional é muito interessante quando alguém tem uma dependência, especialmente quando ela tem uma dependência por uma amizade. Você já conhece ou já conheceu alguém que viveu uma dependência tão grande, mas tão grande, que não fazia nada sem a ajuda do outro? Essa dependência, ela termina considerando a presença de alguém, vamos chamar por enquanto de alguém, considera por demais a presença de alguém fundamental, indispensável. É como se ela não tivesse qualidade de vida. Algumas pessoas chegam a dizer até que não vai conseguir viver sem aquela pessoa. Então é como se continuamente a alma dessa pessoa desejasse a outra. É como se essa pessoa sentisse segurança e mais seguro ou segura quando está com aquela pessoa. A dependência emocional pode acontecer por várias questões. Por várias coisas eu posso entregar meu coração para uma dependência emocional. Aparentemente, o processo de uma dependência emocional acontece de forma natural, saudável, edificante. No primeiro momento, não parece algo prejudicial, algo que vem com infecção. Agora, é interessante que depois de um tempo nós vamos percebendo que aquilo que parecia muito bom se torna uma dependência emocional. É como se fosse uma espécie de cativeiro, de prisão, de grades. A pessoa não consegue, num primeiro momento, dimensionar para onde ela está indo. E é engraçado quantas vezes eu já encontrei pessoas na minha caminhada, seja num gabinete, no dia a dia, quantas vezes eu encontrei pessoas sem saber vivendo dependência emocional. Pessoas que, se tivessem de saltar de um avião, saltariam tranquilamente se fosse com a outra pessoa. Se tivessem de fazer uma viagem, viajaria tranquilamente se fosse com a outra pessoa. É como se essa pessoa tivesse ouvido apenas para aquela outra, admiração apenas para aquela outra, conselho só aquela pessoa sabe. É um apoio, é uma espécie de bengala, é uma espécie de tripé. E nós vamos falar nesses dias, talvez serão 3 gotas sobre essa dependência emocional, mas eu queria que você fosse refletindo acerca disso. Será que você não tem uma dependência emocional por alguém? Por um pai, por uma mãe, por um filho, por uma filha, por um amigo, por uma amiga, por um conselheiro, por um líder? Sabe, nesses dias eu queria que você fosse refletindo. Será que a sua estrutura não precisa de alguns reforços, de uma cura desse veneno? Eu não estou dizendo com isso que você não pode amar, gostar. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Nós temos que ter sempre pessoas. A Bíblia diz que eu devo confessar as minhas culpas uns aos outros para que haja cura. Eu preciso ter uma outra pessoa que eu confie muito para determinadas coisas retirar de dentro de mim. Eu preciso conseguir ouvidos empáticos. Mas observe bem, tudo isso é diferente de uma dependência emocional. 2 versículos eu quero ler com você hoje. O primeiro deles está em Filipenses 2:5.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Observe que a Bíblia está dizendo que eu tenho que ter os mesmos sentimentos de Jesus. E o outro é Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz assim: tendo por certo que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar no tempo de Cristo Jesus. Nós somos uma obra inacabada. Nós somos uma estrutura que Deus fez e Ele está o tempo todo trabalhando. Então, se você identificar que você, de repente, tem uma dependência emocional por alguém, nós vamos juntos orar e você vai se corrigir para que você tenha boas amizades, bons relacionamentos, mas que você não tenha mais dependência emocional. Oh, Deus, obrigado, Senhor, por essa série. Enquanto eu falo para os meus ouvintes, enquanto eu falo para as pessoas, o Senhor ministra no meu coração. Porque em mim há um Hermes que precisa de Deus. Em mim há um Hermes que precisa de ajuda. E é me ajudando que eu consigo ajudar outros. Porque quando Deus faz em mim, isso fica mais fácil passar para que outros também recebam esse acesso de Deus. Que a nossa dependência seja tão somente de Deus. No mais, sejam relações essenciais, mas dependência mesmo só de Deus. Em nome de Jesus. Amém.